Só me organizando aqui. Bom dia, meninas. E aí, como estamos? O assunto de hoje, polêmico, quente e varia muito, né? De casal para casal. Mas vamos falar sobre sexo na gestação. Não vai dar para falar muito sobre sexo no pós-parto, que aí é outro mundo, são outras condições, e aí dá uma outra live. Depois eu faço uma live só de sexo no pós-parto, no puerpério. Mas vamos falar da gestação, porque na gestação tem toda uma condição especial, né, que pode interferir, e é importante que vocês saibam, né, e principalmente que o parceiro de vocês também saiba, tá? Então vocês têm que começar, uma dica aí, começa a botar os parceiros de vocês para assistir as lives, começa a manda no direct, compartilha. Por quê? Porque é importante que o parceiro também saiba dessas informações para que eles entendam, né, como é que as coisas acontecem com vocês, porque às vezes os homens ficam achando que é o quê? Que é frescura, que é porque a mulher não tá enrolando, enfim. E às vezes não, às vezes é uma questão realmente da gravidez, tá? Então, antes de falar de sexo na gravidez especificamente, vamos falar de saúde sexual, né? O que é que esse termo saúde sexual quer dizer? Quer dizer que a nossa sexualidade, tanto de homens quanto de mulheres, é um quesito que é considerado no conceito geral de saúde. Então, o que é que o conceito de saúde diz? O conceito de saúde ele é muito amplo, ele engloba diversos aspectos da nossa vida. Ele diz que para a gente ter saúde, a gente tem que ter saúde física, saúde mental, a gente tem que ter habitação, a gente tem que ter lazer, né? A gente tem que ter uma condição social, né, favorável e, entre outras coisas, uma saúde sexual adequada, uma vida sexual saudável, né? E o que seria essa sexualidade, essa saúde sexual, né? Seria um bem-estar físico e mental decorrente da prática de atividade sexual regular, que seja de liberdade, que seja com liberdade, né? Que seja de livre escolha de ambas as partes, que não tenha nenhum tipo de coação, nenhum tipo de violência e nenhum tipo de preconceito, né? Então, nada mais é do que eu escolho na hora que eu quiser, com quem eu quiser, né? Aquela história, o corpo é meu, então eu faço dele o que eu quiser. Mas é importante que você não esteja numa relação sexual com algum tipo de medo, algum tipo de trava, né, na verdade. Que essa relação sexual não seja simples e puramente porque a outra pessoa quer, né? Feito, eu já vi relatos, eu já ouvi, infelizmente, relatos de mulheres que são coagidas realmente, sabe? E o pior, na gestação, né? Não que sentar gestante seja uma coisa boa, mas na gestação ainda pior, né? Você ser acordada com aquele ser usando ali seu corpo para fazer uma prática de uma relação sexual que você tá até inconsciente, né? Que a mulher dormindo, né, ser acordada dessa forma. Isso é uma forma de violência sexual, isso é uma forma até de estupro, dependendo de como seja, né? Então, é muito importante a gente diferenciar isso, que uma saúde sexual é uma coisa que é livre, né? Para você escolher, e é importante também que o parceiro compreenda, seja você a parceira, seja o seu parceiro. É importante compreender isso, né? Para vocês terem uma ideia de como a saúde sexual é importante, teve uma pesquisa aí no Brasil há um tempo atrás, acho que foi a maior pesquisa que já foi feita em relação a isso, em relação à saúde sexual do brasileiro, né? E aí, o que foi que essa pesquisa constatou? 40% de homens e mulheres responderam que a sexualidade, né, a prática sexual era tão importante quanto ter uma fonte de renda estável, ou seja, o sexo para mim é tão importante quanto eu ter uma renda fixa ali, um dinheiro certo todo final do mês. 31% das mulheres e 42% dos homens disseram que o sexo era tão importante quanto respirar, né? Vejam como esse assunto é um assunto importante, né? E mexe com tanta coisa, né? E se é importante assim, tão importante e tão
prioritário na nossa vida, não deixa de ser importante na gestação, né? Se é importante para a vida, é importante para a gestação, que é um período, na vida da mulher, é um período muito importante e que às vezes se repete várias vezes, né? Então você vai passar, dependendo de quantos filhos você tem, você vai passar um bom tempo grávida. Então é importante que você entenda como essas coisas devem, né, e podem acontecer durante a gestação, tá? Bora lá. Antes de falar da relação sexual, da gestação, a gente tem que entender que existem algumas poucas mulheres que têm contraindicação de atividade sexual, seja durante toda a gestação, seja durante um período X da gestação, tá? Então, o que é que contraindica na prática, né? O que é que contraindica a atividade sexual? O que contraindica bolsa rota, tá? Aí já valendo para as meninas que já estão mais na reta final. Depois que a bolsa rompe, é contraindicado, porque assim, algumas mulheres têm bolsa rota e aí ficam em casa ainda um tempo, esperando as dores aumentarem e tal. Então, nesse período não é indicado ter relação sexual. Sangramento vaginal, tipo, tem uma placenta que é uma placenta baixa lá, que tá cobrindo ali o colo do útero, tá? Que é o que se chama de placenta prévia, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo. Placenta prévia é quando a placenta ela fica ali beirando o canal de parto ou cobrindo o canal de parto. Então é muito comum quem tem placenta prévia ter sangramento, né? E aí tem uma placenta assim mais delicada, vamos dizer. E aí a gente tem essa contraindicação de ter essa atividade, essa relação sexual, agora na verdade com penetração, tá? E outra coisa que contraindica a relação sexual é qualquer causa que seja indicação de trabalho de parto prematuro. Por exemplo, eu tenho o colo curto ou eu tô com, sei lá, 26 semanas e já tô com alguma dilatação, qualquer coisa que indique a ameaça de trabalho de parto prematuro contraindica a relação sexual com penetração, tá? Então essas são as principais contraindicações aí. Algumas mulheres não vão ter essa contraindicação, né? E não vão se encaixar aí nessa prática da relação sexual, tá? Com penetração. Por quê? Porque o sexo ele engloba várias práticas, né? Inúmeras práticas, na verdade. E aí o que é que acontece? A gente tem que saber que essas práticas elas podem ser coisas diferentes, né? A penetração é uma coisa, existe o sexo oral, existem várias outras práticas que podem ser feitas para quem tem essa contraindicação de penetração, tá? Então, bora lá, continuando. Na gestação, vamos falar agora do que é característico desse período, né? A gestação a gente divide basicamente em 3 trimestres. Primeiro trimestre, que são os primeiros 3 meses, que é quando muita gente tem medo de transar, né? Existe ainda aí esse mito e é muito associado a quê? Porque a gente sabe que de todas as gestações existentes, todas as que vão existir, aproximadamente 20% não vão chegar até o final, tá? Vão terminar em aborto. E essas gestações vão terminar em aborto de qualquer forma. E aí tem muitos mitos associados a esses abortos. E uma delas é a prática sexual, tipo, de associar a prática sexual a perder o bebê. Quando, na verdade, muitas vezes é um aborto espontâneo, porque o feto, aquele bebê ali não ia ser viável, tem uma malformação muito grave, enfim, e isso não vai ser causado pelo sexo, isso vai ser causado porque era uma gravidez inviável. O nosso próprio corpo, ele trata de colocar aquela gestação ali pra fora, porque o corpo entende que aquilo ali não é viável, tá? Então, muita gente tem medo de transar, principalmente no primeiro trimestre, com medo de perder o bebê e coisa e tal, tá? Então, aumenta na gestação, no geral, nos 3 trimestres, aumentam muito as queixas, né? Tanto as nossas queixas quanto as queixas do parceiro em relação à saúde sexual, porque é um período que muda o nosso corpo. Visualmente, né, a gente muda, as nossas formas mudam, hormonalmente a gente muda, né? Tem uma série de características que a gente passa a apresentar na gravidez que nos transformam, né? Que nos deixam com muito sono. No primeiro trimestre a gente tem aquela fadiga imensa, né? Do corpo se adaptando àquela gravidez.
Tem muito sono, tem muito cansaço, é uma falta de coragem, é uma falta de vontade. Tem mulher que passa os 3 primeiros meses agarrada com o vaso sanitário vomitando, né? Então não dá, você se acabando ali no vaso sanitário, vomita, às vezes até desidrata, e aí você perde todas as forças, você não tem vontade, você tá ali exausta, né? Lutando pra não estar botando tudo que come pra fora, e aí, meu irmão, aí é complicado, né, Miglis? Nessa fase aí é muito complicado e, assim, tem que ter muita compreensão da outra parte, né? Que no caso são os parceiros de vocês, e parceiras, enfim. Tem que ter muito essa compreensão, por isso que tem que ter o entendimento da outra parte do que está acontecendo. Por quê? Para que aumente esse poder de compreensão pelo parceiro, pela parceira, e as coisas caminhem, essa fase aí que vai passar, né? Mais cedo ou mais tarde vai passar, para que as coisas depois voltem ao normal, tá? Então a gente tem, no geralzão, uma diminuição da atividade sexual, tá? Tem mulher que tem aumento da libido, mas isso não é regra. E tem muita gente que tem muita queda da libido também, até porque a gente sabe que com a gente funciona diferente do que com os parceiros, né? O homem é muito visual, é muito mais estimulável, né? A mulher, para ela ter uma relação sexual prazerosa, para ter uma relação sexual que seja satisfatória, a gente tem que estar com o juízo em dia, você tem que estar tranquila, você tem que estar à vontade, né? Qualquer coisa de cunho emocional, de cunho psicológico pode prejudicar, e a gente sabe que a gravidez é um momento que o nosso psicológico tá realmente sofrendo muitas modificações, e isso aí é grande responsável por muitas queixas sexuais de muitas mulheres e de muitos casais, tá? São as questões emocionais que estão aí envolvidas, tá? Então, para as mulheres, pode haver dificuldade de chegar ao orgasmo, você pode ter diminuição da sensação de prazer ali na região do clitóris. Tem a questão da fadiga mesmo, do metabolismo da gente, que fica muito acelerado, requer muita energia, né? O nosso corpo está ali trabalhando a todo vapor e nem sempre a gente se sente na disposição, né, para transar, para namorar, enfim, tá? Então é muito importante a compreensão nessas fases que são mais difíceis, tá? Deixa eu só voltar aqui que meus slides eu mexi aqui no mouse e saíram do... E no terceiro trimestre, segundo trimestre é o trimestre assim, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? Porque é o trimestre que tá passando aquela agonia do primeiro trimestre, aquele cansaço dá uma melhorada, a questão do enjoo dá uma melhorada. A gente não tá ainda com os sintomas do último trimestre, a barriga ainda não tá tão pesada, a gente não tá com tanta falta de ar, ainda não tá com tanta dor nas costas, né? Então, o segundo trimestre ali é o meio termo que dá para você aproveitar mais, né? Já o terceiro trimestre é onde tudo se desmantela. Quem conseguiu transar, namorar e manter vida sexual boa até o terceiro trimestre, geralmente no terceiro trimestre desmantela, tá? Por quê? Por várias questões, né? Principalmente pelas questões anatômicas, porque a barriga tá gigante, como diz a história, o busto tá lá nas goelas, né? E a dificuldade de posição, a dificuldade de resistência mesmo, de respiração, uma série de coisas, né? Que a gente sabe que incomodam ali no terceiro trimestre. A própria região vaginal, a região do períneo ali, ela tá sobrecarregada, então a própria penetração ela fica mais complicada, tá? Então tem muitos aspectos que podem levar a essa diminuição. Entre eles também tem a questão da imagem corporal, né? Os aspectos físicos, o nosso corpo ele sofre muitas mudanças, as nossas curvas elas mudam completamente. Vários estudos evidenciam isso, tá? Falando de sexualidade na gestação, relacionada a essa visão corporal que a mulher tem. Às vezes a mulher era uma gestação que ela não queria, e aí ela vê o corpo dela mudando, às vezes a gente ganha muito peso na gestação, não tá se sentindo à vontade com aquela barriga, e às vezes é uma coisa que a gente nem consegue expressar, né? Porque parece que quando a gente está gestante, a gente não tem o direito de reclamar de nada, porque a gestação é um negócio sagrado e que você tem que passar por ela aos trancos e barrancos e não pode nem reclamar. Quando na verdade a gente sabe que
para muitas mulheres não tem nada de romantismo, né? Tem muito desconforto, tem muitas questões aí de modificações e que são incômodas mesmo, tá? Então, às vezes a gente nem se sente à vontade de falar que não tá gostando do corpo, que não tá gostando disso, que não tá gostando daquilo. Às vezes aparece estria, era uma coisa que você não estava contando no processo, e aí você passa a ter vergonha de certas partes do seu corpo, né? É quando você não se aceita ainda, né? Quando tem alguma coisa no seu corpo que você ainda não aceitou, que você ainda não ressignificou ali, fica tudo mais complicado, tá? Fica a questão da inibição, né? Tem total ligação com a relação sexual, porque quando a gente tá inibida, quando a gente tá com vergonha de alguma coisa, quando a gente não tá à vontade, tudo se complica pra gente ter uma relação sexual realmente prazerosa, né? Então, esses descontentamentos gerais com a imagem, né, eles interferem bastante na questão sexual durante a gestação, tá? Aí vem a questão vaginal, que a gente sabe que a flora vaginal muda muito na gravidez. Tem mulher que tem candidíase de repetição e aí tem muita coceira, né, incomoda bastante. O corrimento vaginal muda, né? Então, tudo isso tá ligado a essa sexualidade, a essa saúde sexual na gestação, né? Tem a questão das infecções urinárias, tem mulher que tem infecção urinária de repetição também, e a gente sabe que a relação sexual, ela pode piorar, ela pode intensificar essas questões, e aí acaba que você pode passar muito mais tempo sem ter relação sexual por conta dessas intercorrências aí da gravidez, né? As dores lombares, né? Tem mulher que tem muita dor lombar. Quanto mais sedentária a gente é, quanto menos a gente se mexe antes da gravidez, mais esses sintomas a gente vai ter em relação à dor lombar, à dor muscular. Tem gente que tem a síndrome do piriforme, que é aquela dor que desce na perna, que fica dando choque o tempo todo. Então isso é uma coisa que incomoda e vai incomodar também na relação sexual, tá? Além de toda a questão da barriga, né? Do volume que tá ali, para achar uma posição. Tem as questões de lubrificação, porque a questão hormonal, ela é muito presente na gravidez, né? E isso mexe com a nossa lubrificação também. Então é uma coisa que eu vivo dizendo. Quem é seguidor antiga aí sabe. De vez em quando eu posto lubrificação, lubrificante, usem lubrificante. O segredo é lubrificante. Por quê? Porque tem mulher que fica intolerante a qualquer tipo de penetração, tá? Porque fica extremamente ressecado. Isso vale também para quem está em amamentação, para quem está no puerpério. No puerpério ainda mais, porque a gente tem uma prolactina, que é o hormônio da produção de leite, e uma prolactina muito alta, e a gente tem o estrogênio, que é o hormônio responsável pela lubrificação, ele está muito baixo. E aí fica seco, mais seco que a terra da caatinga, seco mesmo, de matar. Então tem marido que acha que é frescura, tá? E não é. E aí a gente tem que encontrar estratégias para que a gente possa driblar isso daí, porque a gente também não pode parar a vida, né? E deixar que mais esse aspecto seja um aspecto negativo na nossa vida. A gente sabe que o pós-parto também é um período ali muito turbulento, emocionalmente falando. Isso aí, o puerpério dá outra live todinha, tá? Porque tem o corpo pós-parto, tem as modificações físicas, o corpo que está se refazendo, o juízo que não fica bom porque a gente tem o baby blues, tem mulher que tem depressão e por aí vai, né? Então, é só para frisar que o aspecto emocional no pós-parto também existe, né? Muito presente, e assim como na gravidez, tá? E aí, essas questões emocionais, muitas vezes elas estão mascaradas ali. A gente usa muitos sintomas físicos, mas muitas vezes tem questões emocionais importantes ali naquele casal, que às vezes é até antes da gestação, né? Que estão impactando nessa relação sexual. Por isso que tem que ter muita cumplicidade, tem que conversar, tem que explicar as razões, né? Tem que se colocar e fazer que a outra pessoa entenda, né, o que está acontecendo. E que essa pessoa respeite, tá? Oi, Duda, bom dia! E na gestação também, esses transtornos, questão de depressão, de ansiedade, eu recebo diariamente, assim, é muito depoimento de pessoas que já entraram na gestação com um processo emocional, um processo de transtorno, né? Com um processo de alteração emocional, ou que perdeu um ente,
ou que estava vivendo uma situação já difícil e aí descobriu que estava grávida. Então, essas coisas a gente não tem como desligar, né, da nossa vida. E isso impacta diretamente na questão sexual, tá? Então, quanto melhor a cabeça tá, mais fácil e mais saúde sexual a gente consegue ter. Outra coisa, quanto mais você consegue se mexer, ter uma atividade física, ter uma atividade que te movimente, né, que exercite o seu corpo, mais fácil vai ser lidar com essa questão da sexualidade, tá? E aí a gente tem que entender também uma outra coisa bem importante, que tem os mitos, né? O mito de que a relação sexual vai machucar o bebê, né? Que vai levar alguma coisa lá pra dentro, que vai estourar a bolsa, ou que vai acontecer alguma coisa ali dentro. Gente, a natureza é perfeita. O nosso corpo, ele é perfeito para gestar, do mesmo jeito que é perfeito para fecundar, é perfeito para gestar, tá? Então, o que é que acontece? Antes de chegar no canal vaginal, que é onde é a penetração, a gente tem o colo do útero todinho, que tá fechado, tá? Tá todo fechado, ele é grande, é assim, comprido, tá? Aqui dentro do canal do colo, a gente tem o que a gente chama de tampão mucoso, tá? Que é uma gosma bem grossa, que fecha esse canal também, protege também contra infecção. Depois a gente tem todas as membranas do bebê, tá? Tem 3 membranas, tem a bolsa, tem o líquido todinho, né? Então esse bebê ele não vai sofrer impacto mecânico, não vai machucar o bebê. Por quê? Tem muito marido que pensa isso, né? E que até porque essa questão da sexualidade vem da mulher, mas também pode vir do homem, né? Tem homem que tem questões emocionais também durante a gravidez e que isso impacta na relação sexual, tá? Então, é bem importante vocês saberem disso, né? Porque o homem também pode passar por períodos de mudança, né? De desejo e tal, por todas as questões emocionais que eu já falei aqui, tá? Podem ser questões que não estão ligadas ao relacionamento, que não estão ligadas ao bebê, mas da mesma forma que a gente tem as nossas preocupações, os parceiros também vão ter. E isso também pode interferir no desejo sexual, tá? Então, quais são as alternativas, Valéria? O que é que você me diz como alternativa, né? Primeira coisa é procurar esse bem-estar emocional. Quanto melhor você estiver emocionalmente, mais fácil, né? E mais o desejo sexual vai ser mais fácil de ser atingido. Outra coisa, esse período da gestação é um período importante, inclusive para modificação de práticas sexuais, né? Às vezes a gente é acostumado a fazer só de um jeito, a fazer só em uma posição, e aí acaba que na gestação a gente tem que dar um jeito de fazer diferente, porque não tá dando para fazer desse jeito, faz desse outro jeito. Existem diversas práticas sexuais, né? E existem várias práticas que dão prazer da mesma forma, não necessariamente é só a penetração que faz a gente chegar ao orgasmo, o parceiro chegar ao orgasmo, né? Às vezes você pode fazer várias outras práticas sem ter a penetração, principalmente para quem tem a contraindicação da penetração, né? Então, pode transformar a prática do casal, pode inventar novas práticas, novas posições, né? Então, tudo isso é uma forma de manter a saúde sexual em dia, manter a relação do casal com mais intimidade, com mais parceria, com mais compreensão, né? E não necessariamente tem que ter a penetração. Se tá ruim, se tá sentindo que tá ruim a penetração, se não tá bom, fala e aí tenta fazer de outra forma ou praticar de outra forma, né? E lembrando que tudo isso é sexo, tá? O fato de não ter penetração não significa que isso não seja sexo. Tudo isso é sexo. Carícia, sexo oral, masturbação, massagem, tudo isso é uma forma de estimulação, é uma forma de manter a sexualidade em dia, é sexo, tá? Então, são práticas que podem aproximar o casal, que podem aumentar a intimidade e tudo isso libera um hormôniozinho chamado ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Então, esse hormônio é extremamente importante, principalmente quanto mais próximo do parto você tiver, é extremamente importante, tá? Ai, eu falo muito. Então, é essencial explorar novas formas de namorar, novas posições,
E não se comparar a outras pessoas. Por exemplo, não, porque minha amiga disse que tá de 8 meses e transa todo dia. Minha amiga disse que o desejo dela é todo dia e toda hora, é subindo pelas paredes o tempo todinho. E eu não tô sentindo isso, né? Então não dá para se comparar. Cada organismo funciona de uma forma, cada pessoa funciona de uma forma, né? E com vocês também vai ser diferente. E cada casal funciona de uma forma, tem uma intimidade diferente, né? E vai ter a sua prática ali de acordo com o que vocês acharem melhor. Então não adianta estar se comparando com o que fulaninha diz. Até porque a gente sabe que tem muita coisa que é só de boca, né? Porque entre falar e fazer há um intervalo aí bem grandinho. Então, outra coisa que é importante é se aceitar, né? Aceitar as mudanças, entender que o seu corpo vai mudar, que as suas formas vão mudar, que você vai ganhar peso ou que você vai perder peso em algum momento, tá? Que a barriga vai crescer, às vezes o pé vai inchar e tá tudo certo com isso, porque você está o quê? Grávida, né? E aí tem coisas na gestação que a gente não pode mudar, tá? Existem as estrias que podem aparecer e tá tudo certo com isso. Você não vai ser menos mulher, você não vai ser ruim de cama porque apareceu uma estria na sua barriga, ou porque apareceu uma estria no seu peito, ou porque apareceu uma estria no seu quadril. Enfim, a gente tem que tentar ressignificar aí essas marcas, entender que foi um processo, que é um processo que você está passando, que isso é finito, que isso vai ter um tempo, é um período determinado da nossa vida e que depois as coisas vão se reencaixando de outra forma. Vai ser tudo como era antes, Valéria, como quando eu era solteira, quando eu não tinha filho? Não, nunca mais vai ser, tá? Mas vai ser de uma outra forma. E que não significa que essa outra forma vai ser ruim ou que vai ser pior do que o que você tinha antes, tá? Então, tudo é processo. A gente tem que ir avaliando o que a gente está passando e tentando entender e ressignificar para tirar o melhor daquilo ali, tá? Então, para melhorar o juízo, né? A gente tem que entender que a gente vai passar por essas mudanças, que a gente vai sofrer, o nosso corpo vai sofrer essas mudanças, porque a gente está gestando. E quando a gente está gestando, é isso que acontece, tá? Então, quanto mais noiada tiver, com barriga, com estria, com isso, com aquilo outro, menor você vai, mais você vai ter problema com essa questão da sexualidade, com a aceitação do seu corpo, enfim. Isso vale para o pós-parto também, mais uma vez, né? A barriga que não volta logo pro lugar, porque eu ganhei muito peso na gravidez e eu não tô perdendo logo. Porque a gente é assim, pariu numa semana, quer que na outra semana já esteja com a cintura de pilão, a barriga não esteja mais lá, né? Esteja tudo certo, o sangramento tenha ido embora, né? E não é assim. A gente passa 9 meses criando essa barriga, fazendo um processo extremamente desgastante para o nosso corpo. Ele não vai voltar ao que era do dia para a noite. E para muita gente ele nunca mais vai voltar ao que era, tá? Sendo bem sincera, assim, para dar real. Não volta, minha gente, tá? Não necessariamente volta, mas isso significa que você vai, pronto, acabou minha vida, porque eu não vou ter mais o meu corpo de antes. Não acabou não, minha gente, não acabou. A gente não é só isso, não. A gente não é só o que se pega, não. A gente é muito mais, né? A gente é muito mais que isso, a gente pode muito mais que isso, né? Bora, e agora puxando um pouquinho, eu já falei dos 3 trimestres, do que acontece mais ou menos nos 3 trimestres, do que a gente pode ter como alternativa aí. E agora eu queria falar um pouquinho da história da relação sexual para induzir o trabalho de parto, né? Essa pergunta é bem frequente. Para quem é seguidora nova, eu acho que ela não apareceu nos últimos dias ainda não, mas assim, é uma pergunta que é bem recorrente para mim, tá? Relação sexual e trabalho de parto, né? Realmente, a gente pede sempre quando a mulher já tá com 41 semanas, não aconteceu nada ainda, tá aperreada porque ainda não entrou em trabalho de parto,
ou porque, não, tenho diabetes gestacional e só vai dar para esperar até 40 semanas e eu queria muito parto normal, queria entrar em trabalho de parto. E aí, o que é que vai acontecer? Pode fazer, pode namorar, realmente transar estimula. O que é que a gente sabe, né? A gente sabe que no sêmen, no esperma, né, existe uma substância chamada prostaglandina, que é uma substância que estimula o nosso colo a dilatar, tá? Só que, Valéria, você disse que transar não causa aborto. E agora você está dizendo que o esperma tem uma substância que estimula a dilatação do colo. Sim, eu estou dizendo as duas coisas. E as duas coisas são verdade. Só que para essa prostaglandina estimular o colo do útero a dilatar, você tem que estar com os receptores ali no colo, tá? E esses receptores a gente só ganha nas últimas semanas de gestação. Porque o nosso corpo, ele é o quê? Sábio. A natureza é o quê? Sábia. Então, a gente só tem esses receptores quando o nosso corpo já está se preparando para o trabalho de parto, tá? Então, não se preocupem com o sêmen, porque se não tiver receptor para essa prostaglandina, ela não vai fazer e provocar absolutamente nada, tá? A gente tem essa prostaglandina, a gente sabe que no orgasmo a gente libera o quê? Que eu acabei de falar, ocitocina, tá? E o hormônio que a gente precisa para as contrações uterinas acontecerem se chama ocitocina, tá? A gente tem ocitocina em alguns momentos da nossa vida. Um é no parto, tá? Porque a gente precisa da ocitocina para fazer todo aquele processo de dilatação. É ela que promove a dilatação e o apagamento do colo. A gente precisa da ocitocina na amamentação, né? Para estimular a descida do leite. Ela contrai ali os saquinhos que tem dentro da nossa mama para o leite ser ejetado. E a gente tem a ocitocina como hormônio principal do orgasmo feminino, tá? Então, a gente na hora do orgasmo libera feminino não, na hora do orgasmo. Na hora do orgasmo, o hormônio principal, por isso que a gente chama também de hormônio do amor, é a ocitocina. E é liberada, né, pelo nosso cérebro, na nossa corrente sanguínea, tá? Então, por esses motivos todos, além da estimulação mecânica que a gente tem na hora da relação sexual naquele colo, tá? Então, a gente tem a questão hormonal e a questão mecânica, tá? Para estimulação. Só que isso só estimula quando o nosso corpo está pronto para receber essa estimulação, tá? A gente não vai estimular, não é toda a relação sexual em toda a idade gestacional que vai ter esse estímulo. A gente só vai ter o estímulo realmente funcionando quando a gente já está pronto, quando o nosso corpo está pronto, quando o nosso corpo está se preparando para esse trabalho de parto, né? E além dessa estimulação, a gente tem também na relação sexual a estimulação do mamilo, né? A gente tem a questão das mamas que está envolvida na relação sexual e a gente tem também a estimulação do mamilo que também aumenta a contração, né, uterina. Então, por esses motivos todos, a gente orienta, né, nas últimas semanas ali, quando a mulher tem algum motivo, né, para entrar em trabalho de parto, para a gente querer que ela entre em trabalho de parto, a gente orienta como forma de indução natural. Valéria, então, você quer dizer que é só namorar de 12 em 12 horas ou namorar todo dia que eu vou entrar em trabalho de parto? Não, não necessariamente, tá? Que os estudos dizem, inclusive, é que a prática sexual frequente e diária, ela não tem um poder de estimulação, por exemplo, como a medicação que a gente usa intra-hospitalar, como uma indução farmacológica, tá? O que a gente faz porque a gente sabe que tem a questão do toque, a questão da estimulação, e aí a gente orienta, né, para as mulheres que têm indicação de indução, tá? Mas não tem evidência de que isso realmente, não, vamos usar esse método aqui que vai induzir. Não, é um conjunto de coisas. Seu corpo já está se preparando para o parto, você já tem o receptor ali da prostaglandina, você já está tendo uma contração aqui, uma contração ali, né? Então, são as coisas que vão se unindo e a relação sexual é um fator a mais para dar uma estimulada ali naquele colo, tá? Então, resumindo, a saúde sexual faz muitíssimo bem na gestação, tirando aqueles casos que eu falei em que tá
a relação sexual está contraindicada, né? Porque aí você já tem um fator que o risco compensa o benefício, né? Faz muito bem, quanto mais ativa a gente tiver, melhor. Então, atividade física, atividade sexual, tudo isso faz bem, faz o sangue circular, faz liberar a ocitocina, né? O toque faz bem para qualquer pessoa, a gente receber um toque, receber uma massagem, né? Ser estimulada. O prazer não faz mal para ninguém, pelo contrário, o prazer só traz sensação de felicidade, sensação de bem-estar. E a gente sabe que quanto melhor a gente tá, quanto maior o nosso bem-estar, quanto mais relaxado a gente tiver, mais a gente vai deixar o nosso corpo trabalhar, né? Mais a gente vai liberar substâncias boas para o nosso corpo, né? Então, além de que, se isso for feito durante o período que está ali próximo ao trabalho de parto, a gente vai ter duas funções, né? Além da questão de promover bem-estar, a gente vai estar estimulando o nosso corpo ali a trabalhar, a deixar os hormônios que vão ativar o trabalho de parto agir, né? No pós-parto, só para fazer um resumão de tudo, uma das coisas mais importantes é que os dois estejam cientes dessa transformação toda que vai acontecer no corpo também no pós-parto, né? Entender que o sangramento é importante, que espere o sangramento parar, né? Para que a gente diminua o risco de infecção no útero. É importante que entenda que o corpo pode ser que ainda não esteja pronto, a depender até da via de parto. Tem mulher que tem maior dificuldade com a questão do parto cirúrgico mesmo, da cesariana, não se sente ainda pronta, né? Ainda tem medo, ainda está insegura. Do parto normal tem a questão de laceração, se lacerou, se ainda está sensível, né? Existem muitas questões relacionadas ao pós-parto, mas é importantíssimo que o parceiro esteja alinhado com vocês, né? Que não tenha aquela pressa, aquele desespero para retornar a essa vida sexual, tá? Então, pós-parto eu vou fazer outra live, né? Porque já são 10h50, já eu estouro meu horário. E aí eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, tem alguma história para contar, ou se tem alguma pergunta relacionada a esse tema, pra gente fechar a nossa live de hoje. Se vocês têm algum outro tema para sugerir, pra gente fazer live, pra gente conversar, me digam aí o que é que vocês acham. Bom dia, meninas que entraram agora. Oi, Gabi. Como tá o pequeno? Eu tenho uma que entrou, que é a minha paciente, que tá no puerpério. Deixa eu ver aqui o que aqui tem. Vão mandando pergunta, mandem pergunta ou nessa caixinha que tem a interrogação. Se vocês mandarem na caixinha que tem interrogação, fica anônimo, tá? Aí vocês podem mandar nela, não fica aqui no chat, mas pode mandar no chat também. Duda, oi Duda, bom dia. Nunca mais você tinha aparecido nas lives. Eu vi que entrou uns meninos aqui. Será que tem algum papai? Pronto. Vou me despedir de vocês, tá? Beijo, beijo. Até semana que vem.